Muito bem, bom dia pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade, tá? Ontem nós falamos sobre polígonos, o conceito de polígonos, falamos de elementos de um polígono e nomes que os polígonos recebem quanto ao número de lados. E hoje nós vamos falar de polígonos regulares. Professor, qual é o conceito que nós temos de polígonos regulares? Pois bem, um polígono regular é quando ele tem todos os lados com a mesma medida e também todos os ângulos internos com a mesma medida. Então, quando você se deparar com uma região, tá, poligonal, quando você se deparar com um polígono em que todos os lados e todos os ângulos internos eles forem iguais, esse polígono nós vamos chamar polígono regular, tá bom? Professor, e quando a gente se deparar com outros polígonos que não têm a mesma medida do lado e a mesma medida dos ângulos, logo ele não é regular, fica bem óbvio. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês verificarem. Eu coloquei aqui de um hexágono, né? É um polígono de 6 lados. Então eu desenhei esse polígono aqui. Vocês viram que ontem, de acordo com o número de lados, ele recebe um nome. Então ele vai ser chamado hexágono. Hex, você já sabe que é um prefixo que significa 6. E gono significa lados ou ângulos. Então 6 lados ou 6 ângulos. Beleza? Esse tracinho aqui que vocês estão vendo que eu coloquei, ó, significa que todos os lados são iguais, tá bom? E, consequentemente, todos os ângulos também vão ser iguais. Os 6 ângulos internos desse hexágono, agora simplesmente nós não vamos chamar só polígono. Como ele já recebe um nome, já tem uma nomenclatura, nós vamos chamar de hexágono. Então, perceba que esses 6 ângulos do hexágono são iguais e os 6 lados também são iguais. Perceba que eu botei esse tracinho aqui, ó, em cada lado, tão somente para que vocês saibam que os lados eles são iguais. Ou seja, se daqui para cá é 10 centímetros, daqui para cá é 10, 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 daqui para cá, consequentemente, é 10. Entenderam? Por isso que eu coloquei esse tracinho aqui só para usar de simbologia, para que vocês entendam que os lados eles são iguais, ok? Logo, esse polígono aqui vai se chamar um hexágono regular. Regular por quê, professor? Porque todos os lados e todos os ângulos têm a mesma medida, ok? E, professor, e quando, por exemplo, não tiver a questão dos lados, se eles não forem iguais, logo ele vai ser um hexágono não regular, certo? Então eu coloquei aqui um exemplo. Observem que nesse hexágono aqui, ó, eu tenho que esses dois lados são iguais, porém esse com esse aqui são iguais, mas esse não é igual a esse, ó. Se você perceber, se eu botar um tracinho aqui, eu vou botar aqui e aqui para indicar que são iguais, mas aqui eu vou botar 2 tracinhos, por quê? Para dizer que esses dois lados aqui eles não são iguais. Logo, ele não se encaixa no nosso conceito de polígono regular. Haja vista que os lados, eles são o que, professor? Diferentes. Então, o que eu posso concluir? Que é um hexágono não regular, entendeu? Para ser um polígono regular, ele precisa necessariamente possuir os lados iguais, ter a mesma medida, e os ângulos também terem a mesma medida, ok? Terem a mesma medida. Pois bem, eu quero falar agora para vocês também sobre a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo. Embora que nós estudamos ontem, nas aulas anteriores, a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo, que existe até uma demonstração que eu falei para vocês que nós poderíamos depois até editar algum texto tal e demonstrar para vocês que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo, que são 3, é igual a 180. Portanto, existe uma fórmula específica para calcular a soma das medidas dos ângulos internos de qualquer polígono. Então, por exemplo, você tenha qualquer polígono, seja de 10 lados, 20 lados, 11 lados, 5 lados, 4 lados, independente da quantidade de lados, essa fórmula aqui, ó, ela representa a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo, certo? Seja regular
ou não. Ela vai te dar a soma das medidas dos ângulos internos de qualquer polígono que seja convexo. Beleza? Então, esse CI aqui, ó, ele indica a soma dos ângulos internos. Anotem isso daí. CI indica a soma das medidas dos ângulos internos. Esse N aqui, ó, indica o número de lados. O número de lados do polígono, tá? Anotem isso aí também. O número de lados do polígono. Então, perceba que eu desenhei aqui outro polígono que, na verdade, tem 6 lados, que eles se chamam hexágono. Aí eu pergunto para vocês, qual seria a soma desses 6 ângulos internos aqui desse hexágono? Eu vou representar esses ângulos aqui, dá para a gente representar lá na questão que vocês viram, como uma letra do nosso alfabeto representada um chapéuzinho, tá? Então eu vou nomear aqui, ó, o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C, o ângulo D com chapéuzinho, o ângulo E e o ângulo F. Então eu pediria qual seria a soma desses 6 ângulos, de A até F. Para isso é só vocês aplicarem a fórmula da soma das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo. Então, nós sabemos que esse polígono aqui ele é um hexágono, ou seja, é um polígono que tem 6 lados. Vocês aplicariam a fórmula agora. Então ficaria SI é igual N menos 2 que multiplica 180. Então SI é igual. Quem é o valor de N? N é o número de lados que corresponde a 6 lados. Se é um hexágono, é 6 lados. Então ficaria 6 menos 2 que multiplica 180, certo? Logo, SI seria 6 tirar 2 ficaria 4, que multiplica 180, certo? Logo, SI seria 720 graus. Ou seja, professor, a soma das medidas dos ângulos desses 6 ângulos aqui, ó, seria 720 graus. Você pode aplicar essa forma para qualquer polígono, tá? Qualquer polígono você pode calcular, tá certo? Você pode calcular essa soma das medidas dos ângulos internos de um polígono. E existem também a soma das medidas dos ângulos externos. Então, por exemplo, eu já vou logo aplicar aqui para a gente não se alongar muito. Então, por exemplo, se eu fizesse o prolongamento desse segmento de reta aqui, ó, se vocês verificarem, geraria um ângulo bem aqui, ó. Geraria um ângulo bem aqui, ó, tá? Esse ângulo aqui vocês estão percebendo que ele é externo, então eu vou botar um A minúsculo, porque o A maiúsculo é o interno. Da mesma feita, se vocês fizessem o prolongamento no caso desse aqui, ó, desse outro segmento de reta, geraria esse outro ângulo aqui, ó, que é o ângulo Bzinho, tá? Com chapéu aqui. Aí você faria o prolongamento de cada um desses ângulos aqui, ó. Do ângulo C, do ângulo D aqui, ó, minúsculo, do ângulo E, minúsculo, do ângulo F, certo? Ou F minúsculo. Aqui é um F minúsculo, tá? E o ângulo A. Perceba que eu também tenho quantos ângulos externos? 6 ângulos. Eu tenho um Azinho, Bzinho, C, Dzinho, Ezinho e o Fzinho, ok? Ou seja, são 6 ângulos também internos. Professor, existe uma fórmula? Existe, só que ela é bem simples. Existe também uma demonstração, ó. O que pega mais é a soma das medidas dos ângulos internos, que é essa fórmula específica aqui. Já a soma dos ângulos externos de qualquer polígono, sempre vocês vão dizer que é 360 graus. Então, não existe uma fórmula específica, porque demonstrando, a gente consegue demonstrar através das propriedades matemáticas que a soma dos ângulos externos de qualquer polígono também é 360. Então, dos ângulos internos existe essa fórmula aqui, ó. Dos ângulos externos é essa aqui, que vocês já vão admitir e dizer que é 360, entendeu? Então, em todo polígono convexo, a soma das medidas dos ângulos externos é igual a 360. Então, se eu pedisse, gente, eu quero a soma de Azinho, Bzinho até F minúsculo, vocês já responderiam direto que é 360 graus. Aqui é a soma, anotem aí, soma
soma das medidas dos ângulos externos. Aqui é ângulos externos, tá? Anotem aí, dos ângulos externos de um polígono convexo. Dos ângulos externos é igual a 360. Professor, e se eu botar um outro polígono? Tu aplica a fórmula do ângulo interno e do externo tu já considera igual a 360. Entenderam? Então, por exemplo, eu vou aplicar esse outro polígono bem aqui, ó. Vou aplicar esse outro polígono bem aqui, ó. Tá? Vamos supor esse polígono aqui. Qual é o nome dele? É só tu contar o número de lados. 1, 2, 3, 4, 5. Então é um pentágono. Logo você diga que é um pentágono. Certo? Ou seja, é um polígono que tem 5 lados. Beleza? Aí você quer a soma das medidas dos ângulos internos. Ou seja, você quer a soma dessas medidas desses ângulos aqui, ó. É um pentágono regular, certo? Todas as medidas dos lados são iguais, dos ângulos também. Então você quer a soma das medidas dos ângulos internos. Aplica a fórmula. SI é igual a N menos 2 que multiplica 180 graus. SI é igual. N vai ser a quantidade de lados que é 5. 5 menos 2 que multiplica 180 graus. Então SI é igual a 3 que multiplica 180 graus. Ok? Então SI é só tu multiplicar 3 vezes 180, que dá quanto? 540, não é isso? 3 vezes 8 é 24, vai 2, e com 3 vezes 1, 3, com 2, 5. Então, a soma das medidas desses 5 ângulos aqui, ó, vai dar quanto, professor? 540 graus. E a soma das medidas dos ângulos externos, ó, desses aqui, ó, professor, ó. Eu queria a soma das medidas dos ângulos externos, ó. Desses ângulos externos aqui. Então, a soma dos ângulos externos é igual a 360. Perceba que eu não vou usar a fórmula. Eu só vou dizer que é igual a 360, entenderam? Então, em qualquer polígono, a soma convexo, tá? Qualquer polígono convexo, a soma das medidas dos ângulos externos sempre é 360. Então, a tua preocupação maior tem que ser a de quem, professor? A dos ângulos internos, beleza? Tem que ser a dos ângulos internos. Agora, por exemplo, eu sei a soma das medidas dos ângulos internos e externos. Agora, se eu quisesse descobrir, por exemplo, nesse pentágono regular, como ele é regular, o que acontece? Como ele é regular, esses ângulos aqui eles são iguais. Então, a medida desse ângulo aqui é a mesma dessa, a medida desse é a mesma dessa e, consequentemente, todos são iguais. E a dos lados também. Existe também uma fórmula específica para você descobrir qual é a medida de cada um desses ângulos aqui. Como são iguais, basta tu descobrir de um, tu vai descobrir dos demais. Então, como é que tu sabe? Tu aplica essa fórmula aqui, ó. O ângulo interno, ele é a divisão da soma dos ângulos dividido pela quantidade de lados, ó. Então, para te descobrir quanto é que vale cada um desses ângulos aqui, é só você pegar o SI, que é a soma das medidas dos ângulos internos, dividir pela quantidade de lados. Ou seja, tu pega a soma e divide pela quantidade de lados. Então, para te descobrir aqui, ó, tu pega o SI, deu 540, e tu vai dividir por quanto? Quem é N? 5. Aí tu faz a divisão bem aqui, ó. Fazer aqui a divisão para vocês, ó. Vai dar 1, 5, 0. 4 não dá, baixa o 0. Baixa o outro 0 aqui, vai dar 40, dá 8. Então, cada ângulo interno vai ser 108 graus, ó. Entenderam? Eu dividi a soma dos ângulos internos pela quantidade de lados, que corresponde a 108 graus. Entenderam? Então, cada ângulo interno é igual a 108 graus. E, professor, e cada ângulo externo? É só tu dividir o CE pela quantidade de lados também. O CE, você já sabe que sempre é 360, né? E você vai dividir por quanto? Você vai dividir por 5. Olha aí, ó. Então, tu vai pegar os 360 aqui, ó, e dividir por 5. Vai dar quanto? Vai dar 7, né? 5 vezes 7 é 35. Dá 1, 10. Então, cada ângulo interno vale 72. Olha aí, ó. Cada ângulo interno vale 72 graus. E cada ângulo externo vale 72. E cada ângulo interno vale 108. Então, se a gente vier para cá, ó,
Ó, cada ângulo interno vale 108 graus, ó. Então eu vou colocar logo aqui, ó, 108 graus, entenderam? Cada ângulo interno, 108. Certo, ó, 108 graus. E cada ângulo externo aqui, ó, vale 72, ó. Então esse aqui é 72, esse aqui é 72, esse aqui é 72, esse aqui é 72. Entendeu? Se tu pegar 108 mais 108 mais 108 mais 108 mais 108, tu vai obter quanto? A soma dos ângulos internos, que é 540. Se tu pegar 72 mais 72 mais 72 mais 72 mais 72, que é a soma dos ângulos externos, tu vai obter 360. Cada ângulo interno, tá aqui a fórmula 108. Cada ângulo externo, tá aqui a fórmula, é 72. Pronto. Aí nós encerramos essa questão. Depois nós vamos para o número de diagonais. Eu vou passar umas questões para vocês, tá? Eu vou passar umas questões para vocês. Anotem as páginas. Para vocês fazerem. Não é para me entregar, não. É para deixar aí depois a gente vai corrigir. 17, tá? 17, página 19, não é 18 não. 19, página 21. Página 21. Certo? Pronto. 17, 19 e 21. Gente, fique com Deus. Um abraço.